Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre cálculo do efeito tonoscópico. Nas soluções, quando as interações entre as moléculas de soluto e de solvente são iguais às interações entre as moléculas de solvente no estado puro e de soluto no estado puro, elas são chamadas soluções ideais e seguem a lei de Raoult. Para fins de estudo, na realização dos cálculos, consideraremos todas as soluções ideais. Experimentalmente, ao comparar as pressões de vapor de vários solventes com as de suas soluções, é possível concluir que a adição de um soluto não volátil a um solvente sempre diminui sua pressão de vapor. Esse comportamento é chamado de efeito tonoscópico e é o que nós vamos explorar quantitativamente. Essa relação entre a quantidade de partículas em uma mistura e a redução da pressão de vapor, ela é expressa pela lei de Raoult, segundo a qual a pressão de vapor do solvente é diretamente proporcional ao produto da fração em quantidade de matéria do solvente pela pressão de vapor do solvente puro. Ou seja, nós temos aqui pressão de vapor do solvente é igual ao produto da fração em quantidade de matéria do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Para estudarmos esse cálculo do efeito tonoscópico, nós vamos usar este exemplo. Calcule a pressão de vapor do soluto em uma solução de cloreto de potássio cuja concentração é 0,1 mol por litro, submetida à temperatura de 25 graus. Na lei de Raoult, nós devemos priorizar as seguintes etapas: calcular a quantidade de matéria do solvente, calcular a fração em quantidade de matéria dos íons presentes na solução e, por último, calcular a pressão de vapor da água nessa solução. Essa aqui é o nosso problema, né? Calcule a pressão de vapor do soluto em uma solução de cloreto de potássio, cuja concentração é 0,1 mol por litro, submetida a uma temperatura de 25 graus. A primeira parte é calcular a quantidade de matéria do solvente. Ora, como que nós calculamos a quantidade de matéria? Pegamos o número de mols de H2O é igual, essa aqui é a nossa incógnita, ao volume da água vezes densidade da água dividido pela molaridade da água. Nós temos aqui que a densidade a 25 graus da água é 1 grama por ml. Nós encontramos isso em tabelas, né, já prontas. E sabemos também que a massa molar de H2O é 18 gramas por mol. Pegamos oxigênio 16, hidrogênio 1. 2 hidrogênios, 1 oxigênio. 16 mais 1, 18 gramas por mol. Então, já sabemos a densidade, já sabemos aqui a massa molar e também temos o volume, porque está aqui, mol por litro. E jogamos essas informações no cálculo. 1 litro vezes 1000 gramas por litro. Mas por que 1000 gramas então e não 1 grama por ml? Porque se aqui está em litro, nós temos que usar a mesma unidade aqui. 1 litro vezes 1000 gramas por litro dividido por 18 gramas por mol. Ora, aqui agora é só fazer o cálculo. Litro com litro eu corto, grama com grama eu corto, ficou 1 vezes 1000 dividido por 18. Eu tenho aqui 55,6 mol. Então, esse aqui é a quantidade de matéria do solvente. No caso,
a água. Vamos aí para a segunda etapa. Calcular a fração em quantidade de matéria dos íons presentes na solução. Aí nós temos aí os íons do solvente, né, nós temos aí a quantidade de mols do solvente e nós temos os íons do soluto presente na solução. Vamos lá. Como que eu calculo? Eu tenho aqui, ó, quantidade de matéria dos íons presentes na solução é igual ao número de mols do solvente dividido pelo número de mols do solvente mais o número de mols dos íons do soluto. Ora, K mais e Cl menos. De onde veio esse K mais e Cl menos? Ora, do cloreto de potássio. Quando eu tenho cloreto de potássio misturado com água, eu tenho aqui a dissociação em íons K+, aquoso, ó, cloreto de potássio sólido, mais água líquido, formando íon potássio K+, aquoso, mais cloreto aquoso. Então, eu tenho aqui esses dois íons aqui, né, na forma aquosa. Então, eu vou ter água mais íons potássio mais íons cloreto. Como a minha concentração é 0,1 mol por litro, então eu já tendo o número de mols de água, é só jogar esses números para a fórmula. Então, quantidade de matéria dos íons presentes na solução vai ser igual a 55,6 mol, que é o que eu tenho, dividido do solvente, dividido por 55,6 mol de solvente, mais 0,1 mol de potássio, que é a concentração, mais 0,1 mol de cloreto, ó, a concentração, certo? Então, sendo aqui 56 dividido por 56, mais 0,1, mais 0,1. Esse resultado aqui vai dar 0,996. Então, eu tenho que a quantidade de matéria de íons presente na solução, né? E aqui eu vou ter 0,996, que é a fração em quantidade de matéria dos íons presentes na solução, ok? Então, fração em quantidade de matéria dos íons presentes em solução é 0,996. Bom, com o valor da fração em quantidade de matéria de água, o valor da pressão de vapor da água a 25 graus extraído da tabela de pressão de vapor da água, que é 23,76 mg de mercúrio, e a lei de Raoult, é possível calcular a pressão de vapor da água nessa solução. Então, o terceiro passo é calcular a pressão de vapor da água na solução. Ora, eu tenho pressão de vapor da água na solução é igual a quantidade de matéria da água vezes a pressão, vezes aqui a pressão de vapor, né, da água em miligramas de mercúrio. Bom, vamos lá. Pressão. Eu já tenho aqui a quantidade de matéria, né? A quantidade de matéria. Eu tenho aqui a fração, né? E aqui a pressão de vapor da água a 25 graus. Então é só jogar na fórmula. Eu vou ter aqui pressão de vapor da água é igual a 0,996, que é a fração, né? Que eu descobri agora há pouco, fração em quantidade de matéria da água, vezes a pressão de vapor. Ora, 0,996 vezes 23,76, então eu tenho aqui a pressão da água, né? A pressão de vapor da água é 23,66 miligramas de mercúrio, certo? Em outras palavras, a presença de KCl, de cloreto de potássio, na solução, ela reduz a pressão de vapor do solvente em 0,1 mg de mercúrio. Porque eu tenho aqui 23,76
menos 23,66, então eu tenho aqui uma diminuição de 0,1 miligramas de mercúrio, certo? Então, essa aí foi a nossa aula, falando aí sobre as propriedades coligativas, né, referente ao cálculo do efeito tonoscópico, ok? Um monte de abraços, até mais.